Olá, pessoal, tudo bem? Então, já passamos aí pela parte mais teórica, né, sobre governança de dados, né? Então, o objetivo desse vídeo é trazer para vocês algum exemplo mais prático de como nós podemos abordar aí a governança de dados de maneira mais fácil e transparente. Eu li um artigo, estou me baseando no artigo do John Costa, né? Ele escreveu isso aqui que eu vou estar falando nesse vídeo hoje, também está disponível no site da Medium, e eu achei bem interessante a abordagem dele, porque ele traz alguns exemplos práticos, do qual nós vemos já contextualizando aqui durante a nossa aula, né? Então, só recapitulando um pouco, né? Governança de dados, nós temos então uma estrutura que o objetivo dela é coordenar, orientar e definir regras onde nós poderemos então criar, reusar e consumir dados. Então, ela organiza tudo isso, cria essas regras para que no final das contas nós consigamos aí fazer a criação de novos dados, fazer o reuso dessa informação e, por consequência, também fazer o consumo disso, né, dessas informações. Então, o planejamento dentro da estrutura de governança de dados ela é muito similar a um planejamento de saúde a longo prazo. Imagina uma situação, por que, né, que nós devemos cuidar da nossa saúde? Existem várias respostas, mas uma delas poderia ser, porque eu pretendo correr e brincar com meus netos quando eu tiver meus 70 anos. Se eu não fizer um planejamento disso, como que eu vou conseguir chegar com 70 anos e conseguir ainda estar correndo atrás, ainda estar tendo uma vida ativa e com qualidade de vida? Entendeu? Então, da mesma forma, analogia, eu posso dizer por que eu devo, então, aplicar governança de dados dentro da minha empresa. Uai, como? Então, quer dizer que daqui 10 anos, 15 anos, como que eu vou poder tomar minhas melhores decisões de negócio? Como que eu vou ter, então, os melhores insights, as melhores ideias? Entendeu? Como que eu vou controlar os riscos de segurança de dados? Entende? Então, assim, da mesma forma que você planeja uma vida a longo prazo, que você vai ter qualidade de vida nisso, você também tem essa situação de planejar a saúde da sua empresa quando se trata de Big Data, ok? E como que a gente faz isso? Para tratar a saúde, a gente faz os check-ups, né, com frequências, controlamos o peso, evitamos aquela gordura mais abdominal, né, porque dali causa alguns problemas, fazemos monitoramento com frequência de pressão. Então, esses são cuidados que nós temos com a nossa saúde pessoal, ok? Entendeu? Então, como que nós podemos fazer esses mesmos cuidados dentro e para a nossa empresa? Entendeu? Então, a gente tem que passar o tempo todo avaliando o nível de maturidade dos nossos dados, desde a parte inicial, se os dados são reprodutíveis ou não, se os dados estão definidos ou não, se esses dados podem ser gerenciados ou não, se eu posso encontrar lacunas, gaps de melhoramento desses dados, entendeu? Então, se eu posso e consigo fazer uma otimização disso. Então, tudo isso está envolto da monitoração da qualidade de dados, né? Bem como escolher ferramentas onde eu possa ter continuidade no uso dessas ferramentas, né? Porque essas ferramentas, elas toda hora trocam e essas trocam, elas trazem muitos transtornos para a empresa de processamento de dados de Big Data. Então, eu tenho que escolher uma ferramenta adequada que consiga suportar, né, esses avanços tecnológicos e eu consiga fazer migrações mais tranquilas. Eu tenho que também garantir a qualidade da minha equipe técnica. Não adianta eu estar trabalhando com sistemas críticos, trabalhar com alguns aspectos e incluir dentro do meu time pessoas que ainda não têm experiência e know-how naquilo ali e dar a ela atribuições muito pesadas. Entende? Essas pessoas, ela tem que ter oportunidade da empresa? Tem, mas elas têm que evoluir na experiência até chegar no nível de maturidade para conseguir, assim, trabalhar com os dados críticos. Então, como que eu faço isso? Eu tenho que garantir treinamento adequado para cada membro do meu time, para que eu possa estar expandindo, né, a minha equipe e que eu possa ter qualidade em relação a isso.
E por fim, dentro desse controle da saúde da minha empresa, eu posso então estar a todo momento, né, ter uma equipe, ter procedimentos, ter processos, ter alguma forma de auditar, ok? E estar comunicando essas não conformidades encontradas dentro desse processo de auditagem, entendeu? Então, assim, eu vou estar a todo momento promovendo aí o feedback, né, progressivo. Esse feedback progressivo em cima de análise, onde eu olho para dentro da minha empresa, esse feedback ele é muito importante, ok? Então, juntando toda a parte que eu faço monitoramento cardíaco, que eu faço uma alimentação balanceada, que eu pratico atividade física, na esperança de eu atingir uma vida mais com mais qualidade, né, na minha velhice. Da mesma forma, eu tenho que monitorar a qualidade de dados, avaliar o nível do programa de maturidade da minha empresa, garantir treinamento adequado para a equipe, auditar e estar comunicando essas não conformidades o tempo inteiro. Ok? Então, isso daí vai garantir, então, que eu possa diminuir os riscos, né, dentro do meu conceito de Big Data e de governança corporativa e até mesmo nesse caso aqui em específico, falando de governança de dados. Quais são esses riscos? Esses riscos se ninguém fizer nada, as bases de dados serão criadas todas sem critérios definidos, ok? Você vai ver que vai nascer um sistema A, vai nascer um sistema B, vai nascer um sistema C, onde, na verdade, poderia ter havido aí um planejamento maior, mais global, e esses sistemas, todos eles fazessem parte de um sistema maior, com a base de dados mais integráveis entre elas. Não estou falando que tem que juntar tudo numa banco de dados, não é isso, mas que eu tenha, né, a definição, critérios a longo prazo para eu garantir essa criação do banco de dados. Veja bem, criar dados com qualidade desde o início, isso daí é super importante para eu ter uma governança de dados. A partir do momento que eu tenho dificuldades em criar essa base de dados com critério, então isso daí é um risco muito grande para qualquer empresa que queira trabalhar e queira atingir essa maturidade dentro da governança de dados. Beleza. Então, eu tenho que coibir esse tipo de prática, de ir nascendo esses silos de informações. Isso daí é muito importante, ok? O outro processo que eu tenho que estar sempre cuidando para eu mitigar esses riscos é em relação à qualidade duvidosa dos dados. Esses dados eles têm que ser validados, entendeu? Então, assim, eu não posso estar tomando uma decisão, entendeu, em cima de dados duvidosos, porque esses dados duvidosos eles acarretam uma série de problemas lá na frente, quando eu estiver utilizando esse Big Data, estiver utilizando essa governança de dados produzidos aqui, para tomar as minhas decisões, para eu gerar os meus insights. Entendeu? Então, os falsos positivos, os falsos negativos, entendeu? Isso daí é muito ruim para dentro dos insumos para tomadas de decisões. Então, a gente tem que tentar retirar ao máximo esses dados que nós estamos entendendo como qualidade duvidosa. Sabe aqueles formulários que o cara vai lá e preenche de qualquer jeito, não assina nenhum termo de confidencialidade nem de compromisso, não está preocupado em atender a Lei Geral de Proteção de Dados, não está preocupado com uma série de coisas. Então, isso daí, tudo isso é qualidade duvidosa de dados. O quarto fator que eu posso estar tentando aí mitigar é a dificuldade em reutilizar dados existentes. Esses dados que eu já tenho, entendeu? Se eu não implemento uma governança de dados inicialmente muito bem planejada, eu vou ter uma grande dificuldade de realizar essa reutilização desses dados. Por quê? Novamente, vamos ter vários silos de informações, vamos ter isso distribuído em vários bancos de dados, aplicações que não conversam, aplicações que não convergem, bancos de dados que estão em padrões, dicionário de dados, até em formas normais totalmente diferentes um do outro. Então, isso causa uma dificuldade de utilização desses dados muito grande. É a situação onde eu tenho que montar uma equipe, o cara tem que gastar alguns meses para entender aquele banco de dados, para depois eu começar a produzir dados com qualidade. E a quinta e última etapa, que é mais importante, na minha opinião, ok? É a conformidade regulamentar. Porque, para mim, é mais difícil? Porque isso envolve conceitos
isso envolve ética, isso envolve definições do qual nem todo mundo dentro da sua empresa vai estar acostumado, porque geralmente quando a gente está procurando cientista de dados ou estamos fazendo treinamento, você percebe muito que é uma área muito técnica. Então, quando você tem algo que não é tão técnico, isso não chama tanta atenção, entendeu? Então, as pessoas acabam não dedicando tanto tempo a entender sobre conformidades regulamentares. Então, auditorias e compliance, geralmente, aderimos, fazemos, mas não é o que gostamos. Então, para mim, é o ponto assim, focal onde a gente tem que ter um maior cuidado. Beleza? Então, de introdução, seria isso. Partindo um pouco, então, para esse planejamento da minha governança de dados, o próximo aspecto seria trabalhar com os metadados. Ok? Esses metadados, eles são informações que caracterizam um dado. Por exemplo, eu tenho uma imagem, uma foto, entendeu? Então, os pixels que estão ali dentro da foto, se é RGB ou não, etc., a foto em si, ela é considerada como dado. Se eu guardo uma informação da resolução dessa foto, da localização onde essa foto foi batida, que eu dou um nome para essa foto, qual qualidade de pixels que essa imagem tem, entendeu? Todas essas outras informações, que não é a foto propriamente dita, nós entendemos como metadados. Então, metadados, ele é frequentemente chamado de dados sobre dados, ou informações sobre informação. Eu prefiro uma definição de existe o dado, que é a matéria bruta mesmo dele ali, a informação que está ali dentro, e existe coisas que eu posso categorizar, né, em cima desse próprio dado. Igual eu falei, existe a foto, e aqui você tem o complemento dessa foto, o nome da foto, a localização, a resolução, o tamanho dessa foto, onde está gravado, e por aí vai. Então, essas informações aqui, elas são caracterizadas como metadados, ok? Então, segundo o framework da DAMA, né, do DMBOK, a gestão de metadados, ela tem por função principal e responsável gerir e armazenar esses metadados de uma organização, além de viabilizar essas formas de acesso. Ou seja, eu tenho que organizar esses metadados, viabilizar o acesso a esses metadados de maneira segura, ok? De maneira transparente. Então, a gestão do metadados, ela é parte fundamental quando eu preciso que o meu dado, a minha informação, esteja de maneira transparente para todos dentro da empresa, ou para todo mundo que esteja trabalhando naquele projeto, né? Vamos colocar assim. Então, todo mundo tem que estar sabendo, todo mundo tem que estar sabendo de uma informação, quanto mais transparente for isso, quanto mais viável for as formas de acesso até esse dado, melhor, ok? Então, esses metadados, eles vão se dividir sempre em duas categorias principais, ok? Primeiro, é o metadado técnico, que é aquilo que eu acabei de colocar aqui, entendeu? Você tem um modelo lógico, onde você tem as entidades, atributos e relacionamentos. Você vai ter um modelo físico, onde você tem os bancos de dados, as tabelas. Você vai ter a integração desses caras, né? A movimentação e a transformação desses dados, que nós chamamos de data lineage, ok? Isso daí é a parte que eu falo de modelo metadados técnicos. Esse metadados técnicos, vou plotar aqui para vocês uma imagem, ok? Essa imagem aqui, né? Ela está dizendo para você, deixa eu compartilhar novamente, compartilhar, beleza. Essa imagem aí que está plotada na tela, então, ela te dá um exemplo aí, né, do que eu acabei de falar. Você vê que tem uma informação, o ID, o index, um ID maior aqui, um título, ok? Quem criou, um subjetivo. Então, essas informações aqui são as informações do tipo que eu acabei de falar para vocês. Então, isso dali que eu acabei de mostrar é um metadado técnico, ok? E existe também a visão de metadados do negócio. A visão de metadados do negócio, ele não está preocupado exclusivamente com metadados do banco de dados ou daquela estrutura que eu acabei de falar. Ela está mais preocupada com glossários e taxonomias, né,
que contém termos de negócio e as definições do negócio propriamente dito. Entendeu? Sinônimos daquelas palavras, eu posso fazer classificações por determinado tipo de informação, eu posso categorizar, eu posso listar todo mundo entre uma faixa de idade até outra faixa de idade, entre um sexo ou outro. Então, eu consigo trazer aí uma classificação muito mais próxima do que eu estou querendo para os insights do meu negócio. Então, vou compartilhar com vocês aí, então, uma tela te dando um exemplo dessa taxonomia, dessa divisão. Então, você vai ter que um termo, né? Então, o nome, né? Uma definição, os sinônimos desse cara e aqui uma taxonomia. Esse exemplo de metadados aqui é um exemplo de metadado de negócio, onde eu faço, né, onde eu documento, onde eu tenho um glossário, um dicionário de dados aqui, com as taxonomias dos meus negócios. Ok? Então, basicamente, é dessa forma que funciona esses dois aspectos aí do metadado. Ok? E aí, uma vez que a gente passa por essa fase do metadados, eu tenho que também definir qualidade em cima disso daí, né? Quais são os critérios de qualidade dentro de um metadados de acordo com o framework da DAMA-BOK, né? Da DAMA-DMBOK. Você tem esses metadados, eles têm que estar aderentes ao negócio, ok? Então, o metadado deve ser um requisito da informação e de regras de negócio da empresa. Eu tenho que garantir a unicidade disso, então o meu metadado tem que ser único, eu não posso ter dois metadados fazendo a mesma coisa, né? Então não faz sentido, porque depois eu vou fazer um código, um programa ou qualquer coisa em cima de extração de informação, e aí em uma parte do código eu pego o metadado, o primeiro que eu vi com o nome mais similar, e na outra parte do código eu pego outro cara e os dois fazem a mesma coisa. Só que tem dados e informações armazenadas de maneira distintas. Então, isso daí eu vou induzir a minha programação, vou induzir o meu código a chegar onde, na verdade, vai surgir os falsos positivos, os falsos negativos. Então, essa unicidade, ela tem que ser garantida, ok? O terceiro critério é a manutenibilidade. O que é alguma coisa ser manutenível? Eu tenho que ter um baixo custo para manter isso. Entendeu? Se eu tiver que, toda vez que alterar uma base de dados, toda vez que eu tiver que extrair uma informação, toda vez que eu tiver que melhorar isso, trabalhar essa qualidade dos dados, do metadados, e eu gastar 2 meses, 3 meses, ou gastar horas e horas de um profissional de um nível muito alto, isso daí vai aumentar demais o meu custo e talvez o meu cliente não espere do lado de lá. Então, a manutenibilidade, ela é super importante nos critérios que eu acabei de falar. Eu tenho que baixar o custo dessa manutenção. Sem isso, fica inviável. Ok? O quarto critério seria a confiabilidade. O que significa? Ser confiável. Ok? Eu posso confiar nessa informação? Eu posso confiar nessa construção desses metadados? A informação que eu preciso, né, da foto, eu estou fazendo uso dela e criando um metadado em cima do metadado físico, que seria um metadado de negócio, entendeu? Ele está correto, entendeu? Ele está mais atualizado, sem afetar qualquer outro tipo de uso, entendeu? Então, eu tenho que garantir isso daí, ok? Então, isso daí é coisa extremamente técnica, extremamente alinhado o cara da técnica com a pessoa de negócio. Senão, os dois não tiverem um parzinho, conversando, ou, melhor ainda, que esse cara seja a mesma pessoa, entendeu? Você vai ter um custo, entendeu? Extra e talvez os insights que não serão positivos em cima do que você está fazendo, em cima do seu projeto, ok? O quinto aspecto é relacionado à performance. A performance qual é o tempo de resposta que eu consigo fazer de uma consulta que eu faço em cima desses metadados de negócio, e do metadado de negócio eu entro para dentro do metadados físico, técnico, e daí eu faço a consulta no banco de dados. Em quanto tempo isso retorna essa informação? Entendeu? Esse tempo é de maneira satisfatória? Obviamente, o tempo ele é relativo, e ele depende muito da expectativa que a pessoa que está utilizando tem em cima daquilo dali, e depende também muito do produto em si que você está construindo. Tem produtos que você clica e você sabe que você vai esperar o processamento, é natural. Tem produtos que você clica e você quer que aquela resposta venha de maneira imediata.
Então, essa performance é um critério para cada tipo de negócio que você estiver trabalhando. Um sexto um sexto aspecto seria a legibilidade disso daí. Esse cara é legível, entendeu? É de fácil entendimento. Eu consigo depois trocar essa equipe e a equipe continuar dando manutenção nesse código meu? Se eu conseguir, e se eu conseguir administrar essas bases de dados, então quer dizer que eu tenho, né, um código legível, um código manutenível. Então isso daí vai garantir com que eu consiga ter uma gestão em cima desses metadados. E o sétimo e último aspecto seria a disponibilidade, né? O quão fácil, o quão democratizado está essa informação, né? Eu preciso apenas de uma pessoa para me dar essa resposta, eu tenho outras pessoas que conseguem me dar essa resposta, isso daí está democratizado, entendeu? Então, assim, o metadado ele tem que ser de fácil acesso e a disponibilidade para quem tem o devido acesso, obviamente, né? A pessoa tem que ter tem que fazer parte da equipe técnica, tem que ser segura esse acesso, porque ele está mexendo com muita informação, mas quem tem essas credenciais de acesso, essa pessoa ela tem que conseguir ter o dado disponível na hora que ele precisa, ok? Beleza, então agora a gente entra num pouco de um exemplo bacana que está nesse material, que é o exemplo do cenário, né? Vamos fazer um cenário prático aí. Imagine então que existe um colega chamado Paulo, ele é o nosso mais novo cientista de dados, ele acabou de ser contratado pela nossa empresa. A nossa empresa ela é uma empresa que trabalha na área de seguros, ok? Dentro de uma fintech, né? Então, o Paulo foi contratado para essa área de seguros dentro dessa fintech. Fintechs são empresas que atuam no ramo financeiro, ok? E esse ramo financeiro, ele é totalmente digital, ele não tem um apelo físico. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai no supermercado e compra e passa naquela maquininha, aquilo dali é uma operação bancária que nós caracterizamos ela como uma operação bancária física, ok? Quando você entra no seu app e faz toda a transação por ali, tipo no PicPay, ou no AMI Digital, ou qualquer software disso daí, não há esse contato com ninguém, nem com a máquina física, nós falamos que você está numa operação digital, ok? As fintechs, elas atuam nesse meio, no meio financeiro 100% ou não, né? Depende da fintech digital. Então, as fintechs são caracterizadas por serem startups, entendeu? Financeiras, ok? Então, isso é uma fintech, ok? Então, esse novo cientista nosso, Paulo, dentro da nossa fintech, ele vai trabalhar dentro da parte da área de seguros. Então, a primeira atividade dele é alavancar o nosso cross-sell, ok? O que é o cross-sell? Aquelas pessoas, entendeu? Que fazem o uso de cartão de crédito e tenham uma renda alta. Então, nós vamos tentar trabalhar em cima desse aspecto. Então, ele vai precisar consultar a base de dados de clientes ativos, que sejam mais propensos a contratar os cartões Blacks, os cartões Platinums, entendeu? Então, essa seria a nossa ideia. Então, o Paulo, ele é uma pessoa, nossa ideia aqui, 28 anos, do sexo masculino, poderia ser qualquer pessoa aqui, ele é apenas um personagem fictício, tá? Ele gosta de ler artigos científicos, ele utiliza redes sociais com bastante frequência, ele tem acesso a essas mídias, está interessado por empresas da área de fintech, tem mestrado na área, tem especialização de data science, e esse cara, ele no seu dia a dia, ele consegue trabalhar com plataformas Big Data, como o Hive, o Impala, linguagem R, o Tableau, Python, MATLAB, e serviço como serviço, o SaaS, ok? Então, ele é a base da nossa pessoa, da nossa figura aqui. Beleza, então, no cenário comum, qual que são, o que ele pode fazer dentro da empresa? Primeiro, ele vai procurar os responsáveis pelas bases de dados. Depois, ele vai ter as dúvidas deles quanto à confiabilidade dos dados encontrados. Depois, ele vai ter dúvidas de como usar o que ele encontrou. Depois, ele vai ter dúvidas quanto aos seus conjuntos de datasets. Datasets são conjuntos de dados, ok? Então, o Paulo, ele está no cenário da empresa que ele vai seguir um fluxo, né? Ele tem que seguir o fluxo, né? Então, qual é o cenário desse fluxo dentro da empresa? O Paulo chegou à empresa e falou assim, olha, você vai ter que consultar o manual de governança nosso, você vai ter que consultar o nosso catálogo de dados,
Você vai ter que realizar pesquisas, né, em cima dos nossos clientes e de seguros contratados. Você vai ter que refinar essas pesquisas, entendeu? Então, aqui você vai refinar por tipo de pessoa, pessoa física, pessoa jurídica, por tipo de produto, é um seguro, é um plano de capitalização, é um saldo a mais na conta, ok? Depois disso, você vai ter que fazer uma análise das inscrições desses resultados que você está planejando aqui, ok? E no final disso, o nosso cara que está lá na área de negócio, ele vai conseguir clicar no botão, ok? E os resultados vão aparecer na tela dele com análise de metadados, ok? Então, esse é o cenário na empresa que o Paulo, que a empresa colocou para o Paulo, ok? Então, o Paulo foi direcionado a falar com a parte de governança de dados, que indicou utilizar uma espécie de portfólio de dados, através de uma interface amigável. O Paulo, então, localizou de forma fácil e intuitiva as bases de dados que precisava. Observou, então, que a ferramenta que ele utilizou tinha um glossário de termos com sinônimos, percebeu também que havia uma certa organização, ou seja, uma taxonomia. Né? A taxonomia é uma estruturação, uma organização de algo, ok? E que é de conhecimento geral, todo mundo trabalha daquela forma, né? Quase como se fosse o estado da arte, que permite, então, nesse caso, filtrar as bases de dados e categorias por assunto. Beleza? Olha só que cenário fantástico, ok? Beleza, mas a pergunta todas as empresas estão nesse cenário, né? É óbvio que aqui a gente está em cima de um exemplo onde a empresa ela tem que estar muito bem organizada, porque para você ser uma fintech, você não consegue ser uma fintech hoje com investimento, sei lá, falando de números atuais, estamos aqui em agosto de 2020, ok? Não sei, mas eu estimo aqui que você não gasta entre 8 a 10 milhões para poder abrir uma empresa e ser uma subadquirente bancária. Entendeu? Então, uma empresa, para estar nesse nível, mais as certificações que ela tem que ter junto ao Banco Central, junto às instituições internacionais e etc., essa empresa ela tem esse rito, mas nem todo mundo está dentro desse cenário. Entendeu? Então, como que isso é possível? Ok? Então, a empresa que o Paulo está trabalhando nesse momento, ela entende que a governança de dados é um programa e não pode ser simplesmente adotada através de um projeto. É um programa de vida, cara. Quando você faz exercício direto, quando você mantém a alimentação saudável, quando você evita certas coisas, entendeu? Então, isso daí é um programa de qualidade de vida. Então, a governança de dados para essa empresa é um programa de qualidade de vida da empresa. Ok? Então, ela não pode ser simplesmente adotada através de um projeto, porque um projeto, a característica de um projeto ele nasce, ele tem um objetivo, ele é sustentado, ele é trabalhado, ele é definido, ele é separado em fases, ok? Mas ele tem uma data para terminar, entendeu? Então, isso aqui, a governança de dados, ela não pode ser reconhecida como um projeto. Ela tem que ser reconhecida entendeu? Um projeto de vida, ok? Né? Então, assim, ela não pode ser trabalhada dessa forma como um projeto simples, ok? Então, a governança de dados, ela é um programa, entendeu? Eu tenho que fazer um programa, isso aí tem que fazer parte, né, da alma da empresa. Então, o projeto, ele tem um esforço temporário, entendeu? E cria um produto ou um serviço. Ok? Então, assim, é bem complicado esse tipo de coisa. A governança não, ele já é um esforço mais contínuo e que ele precisa ser distribuído entre pessoas, processos e tecnologias. Então, basicamente, o que nós temos dentro de um modelo bem simples de governança de dados? Nós temos essa hierarquia aqui, ó. Nós temos aqui pessoas, tanto de TIs como da área de negócios e de outras áreas. Então, aqui eu classifiquei de TI e que não são de TIs, né? Que chamamos aqui de área finalística, a área do nosso negócio. A governança de dados ela é caracterizada por processos de tecnologia e de negócio. Então, de tecnologia reflete as pessoas de TI, de negócio reflete as áreas de TI. E a governança de dados, ela também é caracterizada por dois aspectos. O hardware, né, que é aquele cara que a gente chuta, né, e o software, que é aquele cara que a gente está sempre xingando. Entendeu? Então, assim, existem esses aspectos. Isso daqui é os componentes básicos dentro das características que eu estou trabalhando em cima de uma governança de dados. É o mínimo necessário que eu preciso tá trabalhando. Então, quando eu falo de pessoas, eu tenho que ter um cara conhecido como CDO, ok? CDO é um cara chamado Chief Data Officer.
é o chefe, entendeu? Principal da parte de dados. É o diretor de tecnologia de dados, ok? E além dos outros diretores que existem dentro da empresa, o CTO, né? Vai existir outras figuras dentro da sua empresa aí, ok? Essas pessoas, elas na área de negócio, elas vão ser, para a área de negócios, elas são cientistas de dados, analistas, DBAs, esses caras fazem parte desse time, entendeu? Tudo isso é o volume de pessoas, pessoas do RH, obviamente, né? Gerentes, pessoas com papéis técnicos como engenheiros de dados e por aí vai, ok? E aí eu posso sim ter aqui dentro, por exemplo, nesse momento, uma matriz RACI, entendeu? Que vai mapear as atividades da governança. E aí nessa matriz RACI eu sei, cara, se eu mexer aqui, eu impacto aqui, se eu mexer aqui, eu impacto ali, entendeu? Então eu vou ter esse cara, essa matriz, como norte para o meu programa de governança de dados. Isso daí vai ser para sempre dentro da minha empresa, ok? Isso daí vai garantir o sucesso do meu programa, ok? Um outro cenário de como isso daqui é possível é porque geralmente fintechs, geralmente não, desculpa, ok? As fintechs, pelo alto grau de investimento, pelo alto grau de auditagem, etc., essas fintechs, elas têm um glossário unificado, ok? Veja bem, eu fiz uma introdução lá no início, falando como que seriam os aspectos, né, de uma governança de dados, e agora eu estou encaixando cada aspecto que eu falei lá dentro de uma empresa. Então, a parte do glossário unificado que eu falei aqui, se aplica numa fintech como? Ele tem uma interface que facilite a navegação, ele tem uma pesquisa por determinado termo, eu posso colocar uma ordem alfabética. Esse glossário, entendeu? Ele tem que falar a mesma língua dentro da empresa toda, entendeu? Então, dentro da minha empresa, se eu tenho pessoas que falam vários dialetos, num determinado momento eu tenho que padronizar. Olha, todo mundo vai falar em inglês, ou todo mundo vai falar em português, ou todo mundo vai falar aqui em alemão, entendeu? Então, eu tenho que padronizar. Então, esse dialeto unificado, esse glossário unificado, ele permite que todo mundo fale a mesma língua, entendeu? Então, em termos gerais, todo mundo fala o quê? A mesma coisa. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês de um glossário de negócio, né, de um dicionário de negócio. Esse dicionário de negócio, você vê aqui, ó, termo de negócio, seguro auto. Qual que é a descrição? Termo utilizado para identificar um seguro de automóveis. Quando eu ver um termo lá na minha tela chamado alta renda, é o termo utilizado para classificar meus clientes acima de 12 mil. É o que eles colocaram de critério dentro do glossário. Esse glossário pode sofrer alteração? Pode. Esse glossário pode ser manutenível? Deve. Esse código tem que ser, esse glossário ele tem que ser de fácil acesso? Deve também. PF é a abreviação para pessoa física, que identifica o tipo do cliente. No caso de clientes PF, o documento que eu vou cobrar e utilizar dele é o CPF. PJ é a abreviação de uma pessoa jurídica que identifica o tipo de cliente como empresa. Clientes desse tipo utilizam o CNPJ. Então, o cartão CNPJ aqui é necessário ser apresentado. Aqui é o cartão CPF. E aqui eu tenho uma tela em algum local que eu possa digitar aqui, clicar na busca aqui e ter essa conversão desse dicionário para que eu fale sempre a mesma língua. Então, dentro da minha empresa, todo mundo dentro da minha fintech, quando eu falar PF, todo mundo sabe que é pessoa física, não é prato feito, nem Polícia Federal. Entendeu? PF é pessoa física. Ok? Então, seria esse o exemplo para que todo mundo esteja na mesma página, para que todo mundo esteja falando, sim, a mesma língua. Ok? Então, a fintech, ela tem que ter uma taxonomia aderente ao negócio dela, ok? Então, a taxonomia, ela é um sistema que classifica e facilita o acesso à informação. Ele permite alocar, recuperar e classificar tudo isso de maneira muito lógica. Essa classificação, ela deve ser categorizada, ela tem que ser hierárquica e ela tem que estar de maneira explícita para todo mundo, ok? Então, por exemplo, dentro de uma fintech é muito comum nós termos esse cenário aqui, ó. Então, esse cenário eu tenho aqui a organização, eu tenho PJ, e aqui vai abrir aqui na PJ aqui, ok? Eu tenho aqui mais em cima a PF, né? A pessoa física. A pessoa física, ela pode adquirir cartões ou seguros.
dentro de cartões eu posso ter ou alto nível Black, ou, vamos se dizer assim, ainda iniciando a vida aí universitária, ok? Dentro do universitário tem um segmento, dentro do Black eu divido em vários segmentos, de altíssima renda ou de alta renda, ou de serviço, fatura, né? Serviço de fatura, serviço de sala de aeroporto. Então, isso daqui é uma taxonomia, a taxonomia de como funciona a minha fintech. A minha fintech, ela trabalha com isso daqui, isso aqui é a minha alma, é a alma do meu negócio. Ok? Então, isso daí deixa de maneira bem explícita para todo mundo, de maneira bem comunicável, né? Qual que é a hierarquia que eu tenho e que eu trabalho aqui dentro da minha empresa. Ok? A minha empresa, ela tem essa carta de serviço, ela tem esse tipo de funcionalidade. Ok? Então, essa taxonomia foi desenvolvida por quem? Né? Vai ser desenvolvida por profissionais, ela vai ser desenvolvida pelo profissional de TI, pela área de negócio, pelo nosso cara lá, que é o nosso gestor de dados, né? Então, essa taxonomia, ela vai linkar diretamente lá com o nosso Data Lake, entendeu? Lembra do nosso Data Lake? Então, esse Data Lake é o nosso grande volume de dados aqui, que tem informações oriundas de diversos outros locais. Mas se eu consigo tratar naquele aspecto da taxonomia, quando eu posso criar funções, coisas aqui que conseguem navegar nesse data lake. Então, isso é o que é importante, porque aí eu posso no meio entre o meu data lake e a minha taxonomia, eu posso criar um cara aqui, ó, chamado motor de busca, né? Search Engine, ok? Para essas pesquisas de que funcionem de maneira mais naturais, inclusive usando linguagens naturais, se quiser, entendeu? Algum machine learning, alguma coisa em cima desse aspecto, ou alguma ferramenta de BI, né? Ou algum ecossistema, por exemplo, do Hadoop, Hive, Pig, qualquer um desses caras aí, ok? E esses caras, então, vai estar sempre com uma interface, com uma forma de acesso muito bacana e muito transparente. Entendeu? Então, assim, essa taxonomia, essa ferramenta de busca aqui no meio, né? Esse Search Engine aqui, mais o meu Data Lake, eu tenho que conseguir pegar isso aqui tudo e dar uma camada de visão para ela bem interessante. Entendeu? Então, eu tenho que favorecer que eu consiga fazer descobertas dessas informações, desses dados de maneira mais natural, ok? Então, como que isso vai, como que essa imagem que eu acabei de falar aqui na minha mão, que eu estou fazendo esses jogos com a mão, como que essa estrutura de metadados funciona? Eu tenho uma imagem aqui e eu vou compartilhar com vocês. Então, deixa eu ver aqui se eu compartilhei a tela adequada. Então, vamos lá. De maneira bem simples, tá? Eu tenho aqui os meus datamarts, metadados de datamarts. Eu tenho algum repositório de metadados, nesse caso aqui, armazenado no MongoDB, para privilegiar uma consulta não estruturada, um armazenamento escalável e que eu ganhe desempenho a longo prazo e que eu não tenha problemas dos que eu tenho problema dentro de bancos de dados estruturados. Daí é assunto para uma outra aula. Então, eu tenho aqui metadados, o meu repositório de metadados. Eu tenho uma camada de API. Essa camada de API é baseada hoje em microserviços ou serviços normais como web service e utilizando REST, ok? Então, eu tenho aqui uma API de acesso a esses metadados. Do lado de lá, eu tenho as minhas ferramentas de Big Data, ok? As minhas plataformas de Big Data, que seria o quê? O nosso Lucene.net, Elasticsearch, IBM Watson, né? O Sol. Eu tenho esses motores de pesquisas aqui, ok? Tudo isso aqui eu posso gerir de alguma maneira, ok? Do lado de lá, eu tenho, por exemplo, o meu portfólio de dados, né? Que é o meu Users Interface, a minha interface de usuários. Esse interface de usuário, ele consegue comunicar com essa taxonomia, com esse dicionário de dados que eu acabei de falar para vocês, né? Então, aquilo que eu acabei de falar para vocês é a interface que essa pessoa terá acesso. Essa interface, por dentro, ela consegue passar por alguma ferramenta que faz a minha estruturação de dados, a minha distribuição de dados, o meu verdadeiro Big Data, né, através de qualquer uma ferramenta que, por exemplo, simbolizamos aqui com Kafka,
ok? Então, ele consegue fazer essa gestão aqui, certo? E com essa gestão aqui, tudo isso daqui vai estar sempre olhando para o meu conjunto de dados de diversas fontes, que seria meu data lake aqui, ok? Então, essa é uma estrutura de gestão de metadados padrão, ok? Podemos colocar mais coisas, mais camadas aqui, podemos colocar outras ferramentas aqui, podemos gerenciar com outro tipo de informação, mas a verdade é, eu tenho que ter um agente do lado de cá que esteja gerando dados, ok? Pode ser até com alguma ferramenta de crawling, pode ser com alguma ferramenta que gere esse volume de dados para a gente, ok? E do lado de cá eu tenho que ter um motor que faz a ingestão desses dados. Ok? Então, basicamente, seria essa a nossa estrutura na prática. Ok? Então, essas empresas de fintechs, elas sempre vai ter uma interface aí de gestão de dados sempre muito automatizadas, orientado por metadados. Então, quando eu, engenheiro, vou lá e cadastro um layout de um arquivo lá na minha ferramenta de gestão de dados, automaticamente esses metadados técnicos, de maneira preliminar, né, elas têm que ser capturadas, ok? E isso daí vai reduzir uma sobrecarga lá na minha equipe de TI, porque quando chegar lá, essa ferramenta de ingestão de dados, ela já conseguiu mapear e dimensionar e separar para mim os principais aspectos das informações do que eu realmente preciso. Então, de uma foto para o meu cenário, eu não preciso saber do nome da foto, eu não preciso saber da geolocalização da foto, mas eu preciso saber de qual é a resolução dela e quantas camadas ela tem. Se é RGB ou não, ou se tem sombreamento ou não, se foi aplicado algum algoritmo ali ou não. Okay? Por quê? Porque eu estou tentando trabalhar dentro do campo de visão computacional. Dentro do campo de visão computacional, para mim não interessa o nome do arquivo. Entendeu? Então, isso facilita demais quando chegar lá na minha equipe técnica de TI. Entendeu? Então, só após esse filtro aí da minha ferramenta de gestão, né, da minha Engine Ingestion, que eu faço a gravação disso lá dentro do meu repositório. Aí eu vou armazenar lá onde é que eu quiser armazenar. Numa estrutura de dados em árvore, binário ou não, numa estrutura de dados no SQL ou numa estrutura de dados estruturados SQLs normais, eu vou estar armazenando dessa forma. Do outro lado, não sei se vocês viram do outro lado, tem o serviço de vigilante. O que esse cara está fazendo? Ele está pegando esses metadados preliminares e fazendo essa validação que eu acabei de falar. Se existir alguma não conformidade do qual eu não precise, ou do qual não atingiu uma certa qualidade, então esse serviço de vigilante é ele que vai gerar os alertas e é ele que vai atualizar essas métricas. Ok? Então, caso esses metadados técnicos estejam corretos, aí sim eu gero uma requisição de atualização de metadados para a minha área de negócio. Entendeu? Então, assim, aí a minha área de negócio fala assim, ó, agora eu tenho mais essas informações do qual eu posso gerar metadados para a área de negócio, porque agora não é mais os metadados técnicos, os metadados ferramentais, os metadados voltados para o banco de dados. Agora eu tenho essas informações que são novas, que são informações novas, e aí agora eu vou trazer isso daí então para dentro da minha área de negócio. E aí eu vou gerar um PF lá, quando eu gerar um PF, automaticamente traz todas as pessoas físicas e já existe o CPF de todo mundo, por exemplo. Ok? Então, paralelo a isso tudo que eu acabei de falar, entendeu? Eu tenho que gerar uma requisição para o nosso ownership, entendeu? Esse ownership é o cara que está controlando o negócio, entendeu? Ele é o dono, o nosso analista final, a nossa área finalística dentro da nossa fintech, ok? Então, esse cara, ele que vai definir dentro dos acordos de nível de serviço que existem lá dentro, né, SLAs, ou olhando para frameworks, por exemplo, como o COBIT, ou olhando para modelos de maturidade, por exemplo, CMMI, ou olhando para algum outro modelo de frameworks de gestão de projetos, tipo o PMBOK, esse cara que vai pegar esse daí, entendeu? Porque vai chegar essa requisição para ele, olha, surgiu novos dados, a área de negócio também fez novos metadados. Agora é com você, você vai validar isso daqui. Aí esse cara vai definir quem que é o dono do negócio desse cara, quem que é a estrutura de dados por trás desse cara, tanto a técnica quanto a parte operacional, quem que é a área técnica responsável por isso, entendeu? E de quem que é a custódia dessa informação. Né? Isso daí é uma coisa nova agora, custódia dos dados, quem que está assinando,
é quem que garante, entendeu? O poder sobre aquela informação. Ok? Então, esse cara, esse ownership, ele faz justamente esse tipo de triagem dentro do meu negócio. Ok? Então, esses metadados do negócio, eles são atualizados seguindo essa estrutura, seguindo aquela taxonomia e aquele glossário de negócio. Entendeu? Só depois disso que é feita a atualização do Business Owners. Ok? Com este já definido, aí sim eu passo para aquela parte de validação dos metadados. Tudo isso daqui é para garantir aqueles aspectos que eu falei lá em cima da qualidade dos dados, de dados de maneira acessível, transparente, por aí vai. Então, se tudo tiver ok nesse cenário, aí esse cara ele é indexado, né, pelo motor de busca, né? É muito importante você ter um sistema de indexador, né? Em bancos de dados estruturados, isso daí já é de maneira trivial, através de uma chave primária, alguma coisa desse sentido. Mas quando você trabalha dentro de uma estrutura no SQL, esses indexadores eles trabalham a nível de gestão do sistema operacional, a nível de gestão de arquivos, a nível de gestão do sistema de arquivo próprio, entendeu? Então esse cara aí vai ser indexado, entendeu? E vai ser indexado lá onde o Paulo, lá no nosso cenário aqui, iniciou sua pesquisa. Entendeu? Todo esse cenário aqui que eu estou falando é o cenário que o Paulo percorreu para poder conseguir fazer aquele atendimento. Entendeu? Então, além disso, essa empresa, com certeza, ela tem outros processos automatizados. Extração de dados, extração de metadados de banco de dados relacionais, vários outros data marts, entendeu? De metadados, vários outros data marts de outras estruturas de dados, entendeu? Então, o que nós temos nesse cenário todo é essa junção. Primeiro, eu tenho a interface de cadastro de metadados, depois eu tenho um fluxo de aprovação desse metadados, ok? Depois eu tenho esses metadados passando pela ferramenta de indexação, não é isso que eu acabei de falar, na nossa Search Engine, ok? E aí só depois disso que eu vou conseguir fazer a parte de gestão dessa informação, entendeu? Então, o fluxo de uma aprovação que o Paulo vai criar e vai transformar dentro da empresa é um fluxo muito próximo disso daí que eu vou colocar na tela para vocês, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para poder ficar mais legível, né? Porque estamos... Beleza, então, observa aí, eu tenho a minha TI, né? O usuário, então, o usuário cadastra, né? E captura da base de dados do sistema de ingestão. Ingestão de informação, tá? Ingestão, né? Ele ingere, ok? Então, logo em seguida, fornece metadados técnicos. Nome de tabelas de origem, nome de coluna de tabela de origem, tipo de dados. Aí isso daqui vai ser armazenado em uma estrutura física. Aí eu vou escolher se eu vou para um banco de dados estruturados ou não estruturados. Geralmente são bancos de dados não estruturados. Então eu vou para um formato de arquivo do Hive, eu vou gerar um HDFS, né, que é um file system específico de clusters de Big Data, de plataformas Big Data, né? Então Spark, o antigo Hadoop trabalha com esse formato de arquivo aqui. E aí eu vou passar por uma ferramenta, né, de gestão chamada Scoop. Essa ferramenta de gestão ela consegue fazer algum tratamento em cima desse dado. Então, dessa maneira, eu vou ter os dados, os meus metadados técnico, ok? Porque apresenta informações de nome de tabela de origem, nome de coluna e etc. Ok? De maneira física, ou seja, na minha estrutura de armazenamento do disco, ou né, na memória da aplicação. Beleza. Aí nós vamos para a parte, depois disso, da automação. Na automação, o meu motor de busca, ok? Ele vai fazer toda a captura dessa informação nesse data lake, ok? E vai extrair os metadados técnicos. Esses metadados são enviados, então, para o repositório de metadados, né? Lá, eu vou ter aquele serviço técnico do meu vigilante que vai validar essa informação, e aí ele pode gerar os alertas de inconformidades ou não, ok? Mas se ele não gerar nenhum alerta de conformidade, não gerar nenhum alerta de atualização de nada, ok? Isso daqui, dando tudo ok, ele vai gerar uma requisição de metadados de negócio, ok? De metadados de negócio. E aí ele vai abrir então uma requisição, vai cair um chamado lá para o nosso data owner, ok? Que é o cara que é o dono do dado,
ok? Para ele fazer toda a validação dessa informação que foi gerada até aqui de maneira quase que 100% automática, ok? Então é ele que vai fazer essa definição. Esse cara aqui, para fazer uma definição, ele faz essa definição a nível de negócio. Falando a nível de negócio, é a próxima etapa do nosso fluxo de aprovação de metadados. Então, dentro da área de negócio, eu vou atualizar os meus metadados com os termos do meu negócio, pessoa física, pessoa jurídica e etc., né? Aquela imagem que eu mostrei agorinha. Vou definir sinônimos para essas pesquisas, ok? E vou definir uma taxonomia global, ok? Que se encaixe na taxonomia principal que eu tenho dentro da minha empresa. E aí eu vou fazer a atualização, ok? Desses dados, ok? Certinho? Fazendo a atualização desses dados, aí é onde é que entra a parte de governança de dados, ok? A governança de dados, então, vai fazer a validação desses dados, ok? Do ponto de vista de todos aqueles critérios que eu coloquei aqui no início, mas principalmente da questão de quem é o dono daquela informação, né? Juridicamente, essa informação ela está em posse de quem que é o responsável pela salvaguarda dessa informação, ok? Então, por mais que os meus dados bancários estão dentro dessa fintech, mas esses dados bancários são meus, né, do Edjalma, ok? Mas a guarda dessas informações é de obrigação de quem? Da fintech. Não pode haver vazamento de dados aqui, né? Entende? Então, é isso que a governança de dados vai trazer aqui. Após isso, aí sim, esses dados vão estar disponíveis para pesquisa lá naquela ferramenta de portfólio. Então, basicamente, eu tenho esses membros aqui, tá? Né? São pessoas, ok? Eu tenho aqui os Business Owner, que é do departamento financeiro, o Data Steward, que é do departamento financeiro, esse cara que é o gestor de dados nosso, que é a parte técnica, ok? E a parte de custódia da informação, ok? Então, todos esses caras aqui são as figuras de pessoas que participam diretamente em cima desse fluxo de aprovação dos meus metadados, ok? Então, esse fluxo, ele tem uma importância muito significativa quando eu quero implantar um programa de governança de Big Data, ok? De governança de dados. Né? É diferente do projeto de Big Data que eu quero colocar dentro da minha empresa. O projeto, ele nasce, vai crescer ali dentro e vai morrer, ok? Agora, um programa de Big Data, não. Esse programa de Big Data, ele tem a função, né, dali que eu acabei de passar para vocês, de ser todo o rito da empresa, o tempo todo, sempre nesse mesmo fluxo, que aí eu vou garantir essa governança de dados de acordo com o nosso guia, né, do DMBOK, ok? Então, existem algumas ferramentas para fazer gestão de dados que facilitam muito o nosso trabalho, tá? Existe um cara chamado Informatica Enterprise Data Catalog, que ajuda a catalogar os dados. A parte Atlas, que até de maneira mais fácil, ele não tem uma interface, na verdade, sim, ele não tem um acesso muito tranquilo, porque é da Fundação à parte, por aí vai, mas ele consegue fazer algumas coisas. Nós temos o IBM InfoSphere, ok? Para trabalhar com isso. Nós temos o Navigator lá da Cloudera, ok? E o ZDP Catálogo Plus, ok? Eu vou anexar esse vídeo, esse documento que eu estou utilizando como base aqui para poder nortear a nossa, esse vídeo aqui. Então, o objetivo nosso foi tentar explorar os diversos métodos que existem, processos e ferramentas que auxiliam a governança de metadados, ok? Vocês vão ter mais contatos, obviamente, e explorar essas ferramentas seria uma próxima etapa, né? Que vai mais para a área técnica, como eu falei, a gente separa muito bem isso daí. Aqui é mais para ter um overview, um exemplo de como, né, de como eu faço isso. Porque o que a gente já tratou em assuntos anteriores. Agora, a ideia desse vídeo seria a gente tratar em cima do que, o que nós estamos tratando lá atrás, como que eu consigo chegar. Então, o objetivo desse cara aqui foi exemplificar através de um cenário hipotético, né, mas que seja próximo do real, porque a escolha da fintech ela é de propósito, tá? Porque é uma estrutura
que por obrigação, por regras e compliance, elas são obrigadas a ter isso daí, senão o Banco Central não libera e ela não tem os certificados, e aí ela não consegue operar dentro do mercado de bank, né? O famoso Bank as Service, né? BAAS, Bank as Service. Então, essa governança de metadados, ela é super importante para que nós tenhamos aí a produtividade de bons profissionais e que isso seja aproveitado sempre pela empresa. As referências que eu utilizei, novamente, né, existe um livro do Bergson Lopes Rego, que se chama Gestão e Governança de Dados, ok? Promovendo os dados como ativo de valor nas empresas. É da editora Brasforte, de 2013. E o que eu falei no início, né? Esse artigo que está lá dentro da Medium, né? Feito aí pelo nosso colega John Costa. Ok? Depois acessem lá, seguem ele sempre traz algumas informações importantes para a gente. Ok? Espero que tenha ficado claro para vocês. Estou aqui para poder tirar dúvidas, tranquilo? Entre em contato aí, ok? Meu nome é Djalma, foi um prazer estar com vocês. Obrigado.